Vamos fazer a análise da vitória do Vasco sobre o Flamengo. Vitória de maiúscula, gigante dos gigantes da colina. Que seja um início nos adversários. Voltem a respeitar o Vasco. Vamos falar sobre isso após, não tem após a vinheta, eu estou acostumado a falar pós-vinheta. Essa edição, nossos dois editores estão de folga. Salve, galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco da Cidade, com o apoio do nosso Vasco Connection. Antes de mais nada, eu penso que aquela ajuda, né? Como que ajuda? Se inscrevem, né? De graça. Não gastem nada, nenhum centavo. Ativem o sininho, compartilhem, comentem. Porque dá moral aquele nosso trabalho, sempre feito com amor, pela Cruz de Malta. Aqui a galera tem moral, aqui em todas as TVs. Bom, como eu disse, vitória maiúscula. Porém, no início do jogo foi preocupante, o time nervoso. Parecia estar numa final de campeonato, não era ainda a final de campeonato. Valia 3 pontos extremamente importantes, na verdade. Quem podia ser campeão hoje era o Flamengo. Se bem que a Taça Guanabara e a Taça Rio hoje são torneios simbólicos. Eu gostava na Taça Guanabara e Taça Rio, quando no antigo relangamento, que era fácil, até para quem não é familiarizado com futebol, quem não é atenado com futebol, entender porque o campeão da Taça Guanabara faria a final do Campeonato Carioca com o campeão da Taça Rio. Se um time ganhasse os 2 turnos, era campeão direto. Agora não é mais assim. Então, a própria federação, com o seu regulamento, acabou matando a importância da Taça Guanabara e da Taça Rio. Bom, e um Vasco nervoso, o Flamengo chegou a emboçar, gostar da partida. Esse cara deu um chute na trave, mas depois do susto do chute na trave, o Vasco foi se acalmando, equilibrando as ações. Embora na estatística o Flamengo deu mais chutes alguns, o primeiro tempo foi equilibrado. O Vasco deu chute na trave com o Pedro Raul, outro chute perigoso também com o Pedro Raul, mas faltou um pouquinho de calma para terminar com o primeiro tempo com uma vitória parcial. O Flamengo puxava muito os contra-ataques pelo meio. O Flamengo hoje é um time envelhecido, tá? Embora tenha peças novas, a base em si jogou com o Jorge Jesus em 2019. O homem-gol ainda é o que era o homem-gol na época de Jorge Jesus. E o time do Vasco não tem nada com isso, cada um com seus problemas. O Vasco tomou conta do meio de campo. Andrei reestreou muito bem. Ele tem tudo para fazer uma boa dupla de volantes com o Jair. Rodrigo também, esse esquema de três volantes, tem um potencial de proteger bem o miolo de zaga. E aí, ainda no primeiro tempo não, foi no início do segundo tempo, quero dizer, que o Miranda, não, no primeiro tempo, desculpa, Miranda se machucou e o Manu Capasso entrou. E olha, o argentino entrou na fogueira num jogo que é considerado um campeonato à parte para quem é vascaíno. E ele mostrou, tomou conta do recado, nenhuma hora comprometeu, mostrou ter potencial de fazer uma ótima dupla de zaga com o Léo. E o Vasco fez o seu gol da vitória logo aos 3 minutos de jogo. E uma pancada de um Mita de fora da área, que não vinha jogando bem. Mostrei o Mita na partida de hoje,
ele siga fazer aquelas ultrapassagens que ele costuma fazer em outros jogos, inclusive nos clássicos, contra o Fluminense e o Botafogo. Hoje ele esteve abaixo do que ele pode reproduzir, mas fez um golaço. É um chute difícil de acertar, e de uma distância considerável, um belo gol. E depois o Vasco deu um campo para o Flamengo para tentar explorar os contra-ataques. Pedro Raul, o Nenê é um cara que em um jogo com um adversário mais frágil, beleza. Em um jogo de muita intensidade, como o clássico Vasco-Flamengo, ele quebra essa intensidade. Embora ele perdeu uma oportunidade de ampliar o placar, sofreu pênalti. Eu acho que o Pedro Raul já havia perdido pênalti, se eu não me engano, foi no jogo contra o River Plate, se eu não me engano, que ele perdeu contra o Volta Redonda, que ele perdeu pênalti. Acho que ele deveria dar um tempo, pelo jeito, bateu da mesma maneira que o pênalti que ele perdeu contra o Volta Redonda. Ele não deve treinar pênalti. A meia altura, se o goleiro escolher o canto certo, pega. De novo ele bateu na meia altura. Mas foi um Pedro Raul, um jogo coletivo, era importante, fez um pivô, né, deu chutes perigosos, mas talvez pênalti não seja para dele. Como, por exemplo, um dos grandes artilheiros do Vasco, o Romário, fez gols de pênalti, o gol dele foi de pênalti, mas ele mesmo dizia que o gol de pênalti era feio, ele não gostava de bater pênalti. Tanto que na primeira passagem ele não batia aqui, mas era o Roberto ou o Giovani. E o Pedro Raul insiste, bate da mesma maneira, perde, toda vez o goleiro pega. Acho que deveriam rever um batedor, principalmente que ele podia ter sido o vilão da partida. Imagina se o Flamengo empata. Em clássico, perder pênalti pode fazer muita falta. Eu acho que deu uma recuada perigosa, né, nos minutos finais. O Léo Jardim apareceu muito bem. Para quem estava meio desconfiado do goleiro e deu o seu cartão de visitas, o Vasco, na verdade, tem dois grandes goleiros, ele, o Léo Jardim e o Ivan. Eu sei que ainda terá, ao longo do ano, altas discussões entre os torcedores que deve ser titular, que não deve. Mas hoje, o Ivan na cabeça. O Léo Jardim mostrou porque o Maurício Barbieri tem preferido ele como titular no gol do Vasco. Muitos vieram com desconfiança, a contratação do Lucas Piton, mas ele tem mostrado até aqui uma boa válvula de escape na esquerda. Foi ele que fez o cruzamento que a zaga do Flamengo cortou parcialmente para o gol do Pumita. Enfim, um time, como o próprio Nenê disse no pós-jogo, um time que tem que manter os pés no chão, está no caminho certo, vindo outros jogadores para agregar nesse time. Olha, tudo indica que o Vasco tem de tudo para fazer um campeonato brasileiro no melhor dos últimos anos, mas depois do time de 2011, que foi vice-campeão brasileiro, nos últimos anos. Vitória justa, vitória gigante, vitória que a gente vai ficar cantando durante a semana.
O Vasco agora só precisa de um empate, um jogo contra o Bangu, quinta-feira, às 7h30, no Moinhos São Januário, para se classificar para as semifinais. Mas olha, foi uma vitória. Aliás, em termos de clássico, o Vasco teve um bom aproveitamento. 2 vitórias e 1 derrota. E se não fosse o Fábio no primeiro tempo contra o Fluminense, seria 3 vitórias. Podia estar brigando ainda pelo título da Taça Guanabara, mas valeu pelo resultado. O time tem que... na verdade, eu não entendi o início nervoso do Vasco, porque tem o Mita, que já, inclusive, defendeu a seleção uruguaia na Copa do Mundo. O Léo, apesar de ter 26 anos, só atua em time grande, atuou pelo Fluminense, pelo São Paulo. Pedro Raul estava no Goiás, beleza, mas já esteve no Botafogo. O Alex Teixeira, entendi o nervosismo do Vasco no início da partida, ainda bem que não comprometeu, mas é preciso que o Maurício Barbieri converse com os jogadores sobre isso. Bom, até mais com mais Vasco. E olha que eu falei foi com o Eduardo Ferrari, quando a gente estava esperando a liberação na entrevista do Capasso. Falei, ó, do jeito que eles jogam, do jeito que a gente vem jogando, que o Vasco vem jogando, dá para vencer. Inclusive eu falei aqui no vídeo para o Vasco Velocidade, falei que dava para o Vasco vencer. Vitória deixa o vascaíno assobiando durante a semana. Ainda está perfeito? Não está. Mas está trilhando para não ser. Bom, e alguém viu alguém da turma do Pântano comemorar a vitória sobre o Flamengo? Pois é. Então até mais com mais fácil. Até mais.